Tá acontecendo uma situação meio estranha envolvendo o Sérgio Moro. Tá com um cheirinho de prisão do ex-juiz muito esquisito. Primeiro é o Gilmar Mendes, que vai para Portugal e dá uma declaração contra o Sérgio Moro, falando que o pessoal da Lava Jato gostava muito de dinheiro. Depois, uma ação do CNJ contra o pai do genro do Sérgio Moro, justamente por conta daquele caso do Rodrigo Tacla Duran, que é o principal adversário e inimigo do Sérgio Moro, que tem declarações bombásticas, mas não pôde prestar depoimento no Brasil, porque o pai do genro do Moro, entre aspas, obstruiu. Moro já é réu. Gabriela Hart afastada. Tá cheirando a prisão do Sérgio Moro, pelo menos essa é a minha percepção. O que você acha sobre isso? Coloque nos comentários se você quer ver o Sérgio Moro preso, se ele está enfraquecido em Brasília e se tudo isso não é um movimento para prendê-lo. Se você quer que o Moro se lasque, deixa o like e se inscreva no canal. O ministro Gilmar Mendes é aquele ministro que simplesmente detesta o Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro também o detesta. Eles ficam se engalfinhando, tanto que o Moro fez aquela piada estúpida que o transformou ou o tornou em réu. E o Gilmar Mendes deu uma declaração lá na CNN Portugal falando sobre a Lava Jato e criticando todos os ex-integrantes da Lava Jato. Ele falou que o Brasil criou um dispositivo para combater a corrupção, mas que adorava o din-din. E falou do Moro, falou do Deltan e principalmente daquele fundo privado que foi idealizado pelo Deltan Dallagnol para administrar 2,5 bilhões. Aquilo foi uma excrescência, porque não era uma administração pública, Caixa, Banco do Brasil, era um fundo administrado pela ideia do Deltan Dallagnol. Isso é um absurdo, um tremendo absurdo, e mostra todas as irregularidades e ilegalidades ou imoralidades da Lava Jato. Só que eu comecei a perceber um certo movimento meio estranho, um ar assim em torno do Sérgio Moro, porque horas depois dessa fala do Gilmar Mendes, foi divulgada uma notícia que o CNJ está processando administrativamente o Marcelo Malucelli. Quem é Marcelo Malucelli? É um desembargador do TRF4, lá do Paraná, mas ele não é somente um desembargador do TRF4, ele é parente do Sérgio Moro, porque o filho do Marcelo Malucelli, ele é genro do Moro, porque ele namora a filha do Moro, a Conjinha. E ele não é somente genro do Sérgio Moro e namorado da Conjinha, ele é sócio do Sérgio Moro e da Conja no escritório de advocacia. E na época áurea da Lava Jato, o Marcelo Malucelli, ele dava muitos pareceres favoráveis ao Sérgio Moro e nunca se declarou suspeito. E agora ele está sendo processado em 3 processos, todos eles envolvendo a Lava Jato. Óbvio, essa parte dele não se declarar suspeito. Muito esquisito. Tudo bem, ele vai fazer um acordo lá, vai ficar tudo certo, não vai sofrer processo, parará. Mas foi justamente o Marcelo Malucelli que, administrativamente falando, barrou o depoimento bombástico do Rodrigo Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran, que era o principal e maior adversário do Sérgio Moro. Aí não dá, né? Aí tem que ser investigado mesmo, tem que ser avaliado, averiguado, tudo isso que aconteceu. Porque quem é esse Rodrigo Tacla Duran? Isso é importante nós sabemos. Rodrigo Tacla Duran foi um executivo da Odebrecht. 6 meses antes dele ter a prisão decretada, um advogado, sócio da Rosângela Moro, o procurou, prometendo um acordo de delação premiada. Acordo de delação premiada desse, referendado pelo Deltan Dallagnol. E esse zucoloto, advogado, sócio da Rosângela Moro, com o ok do Deltan Dallagnol, propôs uma delação premiada para o Rodrigo Tacla Duran e, em troca disso, cobrou 5 milhões para que houvesse essa delação premiada. Pagamento parcelado e fracionado. Quando o Rodrigo Tacla Duran topou essa delação, chegou um papel timbrado do Ministério Público Federal com a delação premiada. O Tacla Duran pagou uma parcela do acordo, foi feito, depois ele não pagou mais, e assim que ele deixou de pagar, o Sérgio Moro decretou a prisão dele. Ele diz que tem provas aos montes para acabar com a vida do Sérgio Moro, da Conja e de toda a Lava Jato. Só que o que aconteceu?
em 2023, quando ele iria prestar o depoimento aqui no Brasil, porque ele está em Madrid, ele iria chegar no Brasil para prestar o depoimento, o Marcelo Malucelli, desembargador do TRF4, expediu um pedido de prisão preventiva, impossibilitando a vinda dele para o Brasil. E o depoimento não foi prestado. Foi estranho isso? Claro que foi. Porque ele protegeu o Sérgio Moro, que é parente dele. E não para por aí a situação envolvendo o Sérgio Moro, porque o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, moveu uma ação contra o Moro, contra a Gabriela Hart e outros envolvidos na Lava Jato. Inclusive, Gabriela Hart foi afastada de juíza por conta de uma gestão caótica dos recursos da Lava Jato. Recursos bilionários. Por quê? Porque o Deltan Dallagnol queria criar uma fundação de combate à corrupção, queria pegar parte dos recursos recuperados pela Lava Jato da Petrobras e colocar nesse fundo. Um fundo administrado pela Caixa? Não. Pelo Banco do Brasil? Não. Por algum órgão público? Não. Por um órgão privado, administrado pelo próprio Deltan. Eram mais de 2,5 bilhões. Um negócio absurdo, uma proposta absurda dos caras. E eles estão sendo agora investigados por isso. E tem que ser investigado. Só que diferentemente dos seus aliados ou parceiros, cúmplices, colegas da Lava Jato, que podem ali propor um acordo ou uma pena alternativa, o Moro não pode propor a pena alternativa. O caso do Moro, se ele for condenado nesse escândalo de desvio da Lava Jato, é a prisão. Então você começa a ver toda essa movimentação estranha que começa a se formar em torno do Sérgio Moro. Quando a Gabriela Hart foi afastada da magistratura, né, deixou de ser juíza, o Moro ficou quietinho. Porque ele tem esse histórico de abandonar aliados. Ele abandonou a Gabriela Hart, quando o Deltan Dallagnol foi cassado, ele tinha medo de ser cassado também. O que ele fez? Ficou quietinho, não falou absolutamente nada, porque ele joga os caras aos leões. Se isso for beneficiá-lo, se isso for protegê-lo, ele vai topar e não tem nenhum problema para ele, Sérgio Moro. É assim que Sérgio Moro trabalha. Só que ele, quando tem que ficar quieto, ele fica quieto. Mas quando ele precisa ficar quieto, ele não quer ficar. Falou muito naquela festa junina lá envolvendo o Gilmar Mendes. Falou que o Gilmar Mendes vendia habeas corpus. Criou tudo no burburinho. Ao invés dele falar, não, olha, peço desculpas, foi uma brincadeira, fora do contexto, respeito muito o ministro Gilmar Mendes. Não, ele ficou quieto, nem fez meia culpa, agora virou réu. Vai ser preso? Não, mas se for condenado à prisão por mais de 4 anos de pena, perde o mandato. E ele vai ser condenado. Tá lascado. Tá lascado. Pelo seguinte, essa condenação no STF por conta de uma injúria, de uma brincadeira, de um vídeo que foi gravado, é algo muito pequeno. Mas isso mostra, talvez um exagero, mas isso mostra que o Moro está enfraquecido em Brasília. Ele não tem força política no STF, ele não tem nome, ele não tem peso, ele não tem absolutamente nada. Então, na hora que começarem a virem os processos pesados contra ele, ele vai se lascar, porque ele está enfraquecido. E o destino de Moro vai ser a prisão. O herói da classe média, aquele que lutou tanto contra a corrupção, pego e preso por corrupção. Essa é a história mais interessante de toda a Lava Jato e talvez uma das histórias mais interessantes de toda a história brasileira. Que virada, hein?